Talvez o porta-voz da tua palavra. Continua, Deus, usando como o Senhor tem usado, em o nome de Jesus. Pastor Érico. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Motivo de grande alegria nós estar aqui mais uma vez. Deus abençoe a vida do pastor Paulo, pastor Alvaxi, amém? Missionário Tamir, seu esposo. Deus abençoe esse ministério todo. Profetizando, né? Profetizando. Deus abençoe esse ministério. Deus abençoe, né, toda essa casa. A alegria de estar aqui. Pastor Paulo, pastor Ivaldo, Devi, são pessoas que, né, foram os primeiros pastores a abrir a porta, né, seguir o altar para a gente poder estar pregando a palavra de Deus. Né, e quando eles chamam, a gente não pensa duas vezes em estar aqui atendendo o convite. Estamos acompanhados, né, do Ministério Eclésia. Está conosco o nosso vice-presidente evangelista Rui também, sua esposa, minha esposa, né, a Débora que já foi arrebatada. Amém? Irmãos, 13 anos, né, pastor? Abra sua Bíblia. Primeiro livro da história dos Reis, capítulo 7, versículo de número 1. O Everton Lucas também está ali, nosso filhão. Primeiro livro da história dos Reis, capítulo de número 7, versículo de número 1. Primeiro Reis, capítulo 7, verso 1. Quem achou, diga amém. Amém. E atentamente. Vamos lá. Porém, a sua casa edificou Salomão em quantos anos? E acabou toda a sua casa. Mais uma vez, versículo 1 do capítulo 7. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Pode tomar seu assento. Irmãos, confesso que quando cheguei aqui eu não sabia quantos anos. A primeira coisa que eu perguntei para a pastora Alvaxi, eu perguntei assim, pastora Alvaxi, quantos anos está fazendo tempo comigo? Aí ela falou assim, 13 anos. Eu estava numa tarde com Deus, ontem estávamos dando uma palestra para jovens e falamos acerca da pessoa de Davi, né? 1 Samuel capítulo 6. E eu fui com essa palavra de Davi para a tarde com Deus, cheguei lá. Aí o obreiro Romário falou de Davi na minha frente. Aí eu falei, então não é para falar de Davi. Aí eu fiquei com essa palavra, né? Só que eu falei do capítulo 6 lá. E quando eu cheguei aqui, eu vim pensando sobre Davi, né? Eu perguntei para a pastora, mas quantos anos estava fazendo 30? Eu falei assim, entendi o mistério que Deus colocou eu na tarde. O pastor Erivaldo veio aqui e fala de Davi de novo. Eu falei, então não é para eu falar de Davi, é só para eu receber de Davi. É só isso. Irmãos, nós sabemos que Salomão, ele reina 40 anos no seu reinado. Seu pai Davi, ele reina também 40 anos, né? E Saul, o primeiro rei de Israel, também reina 40 anos. Nós sabemos que Davi Saul é aquele rei que se escondeu atrás das bagagens, que foi, o profeta Samuel vai atrás dele, unge ele a rei. E no segundo ano do seu reinado, mesmo ele reinando 40 anos, no segundo ano do seu reinado, ele já é rejeitado por Deus. Observe bem, Saul, ele no segundo ano sendo rejeitado, ele vai governar 38 anos rejeitado. Enquanto isso, Deus está preparando Davi. Davi ele vai ser um homem segundo o coração de Deus, um homem a qual Deus vai se agradar das suas obras, dos seus feitos, porque tem um coração quebrantado. Porém, Davi, ele tem as suas mãos sujas de sangue, por causa de um pecado que cometeu com a mulher de Urias, a morte de Urias e também de todas as pessoas que Davi matou. Davi,
ele mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ele tem no seu coração, ele coloca no seu coração construir um templo para Deus. Porém, pelo fato dele ter as suas mãos sujas de sangue, Deus ele não permite que Davi ele venha a concluir este projeto. Davi ele é alguém que está dando início, que é alguém que está dando início no projeto, que vai juntar os projetos, vai juntar as madeiras, vai criar planta, vai fazer tudo. Só que ele vai passar para o seu filho esse grande projeto que é de construir um templo para Deus. Gente, pensa aqui comigo. Olha só que mistério profundo tem isso aqui. Davi, antes de morrer, Davi, ele deixa princípios dentro de Salomão. Como? Ele vai chamar Salomão, se você ler Provérbios capítulo 4, vai te trazer a resposta porque quando Deus aparece para Salomão, Salomão ele pede sabedoria, não pede riqueza e nem para que seus inimigos sejam destruídos. O que Davi fala para Salomão? Se você ler Provérbios capítulo 4, você vai ver o texto dizendo assim: aprendi com meu pai, ouvi de meu pai dizendo, filho, honra a sabedoria e ela te honrará. Exalta a sabedoria e ela te exaltará. Aprendi com meu pai, filho, tudo que tu tiveres pedido, né? Toma, valoriza a sabedoria. Então Salomão, ele é alguém que mesmo com os erros de Davi, ele fala para o seu filho para que tenha sabedoria, que é aquilo que Davi nem sempre teve. Então, ou seja, não é porque Davi nem sempre foi um homem sábio que ele vai querer que o seu filho deixe de ser sábio também. Não, ele fala para Salomão: Salomão, honra a sabedoria e ela vai te honrar. Exalta a sabedoria e ela te honrará. Então observe quando Deus aparece para Salomão e pergunta: pede tudo o que tu queres. Que Salomão pede, gente? Sabedoria. Por quê? Ele já está ouvindo dentro de casa alguém orientando a ele o que pedir. Então quando Deus aparece para Salomão, Salomão ele sabe o que pedir. Não vem assim no estalo, assim, não tem sabedoria, porque eu acho bonito alguém que é sábio, eu acho bonito a sabedoria. Não, alguém já está instruindo ele, e quando ele tem a oportunidade de pedir, ele vai e pede sabedoria. Salomão, ele pedindo essa sabedoria, ele vai ter ali o primeiro momento, onde essa sabedoria ela vai ser provada, quando vem duas mulheres, uma das mulheres pega seu filho, uma pega a criança, coloca no litro da outra, tem aquela troca de criança. Salomão então vai pegar uma espada, fala para cortar o menino, a verdadeira mãe se prontifica, manda deixar cortar o menino. Aí então todo o povo vê que verdadeiramente o Senhor encheu Salomão de sabedoria. Uma prova, o povo também reconhece aquilo que Deus deu para Salomão. Deus, através da pessoa de Davi, e eu gosto disso aqui, que Davi, quando ele está idoso, ele manda chamar Salomão, e ele vai falar para Salomão assim, ele fala assim: ó, anda na presença do Senhor, fica firme na presença do Senhor, não se afasta, não comete os outros erros. E ele vai falar assim: e seja corajoso e seja homem. O que Davi está falando para Salomão? Ó, tu fica na presença de Deus e tenha caráter na presença de Deus. Não adianta só crescer, também tem que ter caráter. Não adianta só ser homem de Deus, tem que ter caráter. Não adianta só ter fama de mulher de Deus, tem que ter caráter. Então Deus, Davi, ele estabelece isso e fala para Salomão. Então ele vai deixar isso como um princípio. Primeiro princípio, pede sabedoria, honra a sabedoria. Segundo princípio que ele deixa para Salomão é esse a qual nós falamos: seja homem, tenha caráter. Tudo coisas que Davi, ele tem uma preocupação com Salomão. Pastor, o que mais Davi deixou para Salomão? Ele deixou um projeto. Que projeto é esse? O projeto da construção do templo. Tudo aquilo que Davi conquistou. Davi compra a eira de Araúna porque ele não queria dar para Deus algo que não lhe custasse sacrifício. Ele compra o terreno, ele cria o projeto, ele faz tudo e deixa tudo nas mãos de Salomão. Só que ele morre, ele não pode construir. Mas não é porque ele não pode construir que ele não vai deixar para alguém que vem depois dele. A gente pega nisso aqui, por quê? Porque nós muitas vezes somos imediatos. Nós vivemos somente até aqui do agora. Não, é só agora. É só agora, é só no meu tempo. Só pode acontecer no meu tempo. A obra só pode ser perfeita no meu tempo. Só pode ser completa no meu tempo. A gente só se dedica só no meu tempo.
Eu só dou glória se eu tiver com o microfone na mão. Eu só sou bom se eu tiver com o microfone na mão. Eu só manifesto alguma coisa se eu tiver no centro, se a minha foto estiver no cartaz, se eu for o destaque. Então, isso é uma coisa que você não vê na pessoa de Davi. O que Davi ele faz? O tempo dele está acabando, ele não pode construir, mas ele vai deixar projeto, ele vai deixar princípios. Pastor, o que ele vai deixar para Salomão? Ele não deixa só projetos, ele não deixa só princípios. Ele também vai pegar para Salomão e vai deixar uma excelente amizade. Pastor, qual é a excelente amizade que Salomão deixa para Davi? Ele deixa Irão, rei de Tiro. Por quê? Porque Salomão, ele vai, após a morte de Davi, ele vai falar com Tiro. O rei de Tiro, Irão, ele fica sabendo que Davi morreu, ele vai mandar homens até a cidade de Davi para ver, e ele está feliz que Deus tinha ungido Salomão no lugar de Davi. E Salomão, ele vai falar para ele assim: olha, meu pai morreu, né? Foi pela terra dos mortos. Só que o meu pai Davi, ele deixou uma grande missão para mim. Qual é essa missão? Construir um templo para o Senhor. Aí Salomão vai falar assim: ó, não estou passando mal nenhum, não é tempo de guerra, não está acontecendo nada. Se você ler 1 Reis capítulo 5, capítulo 6, você vai ver isso aí. Capítulo 5, ele vai ver a conversa que Salomão está tendo com Irão. Ele fala assim: não tem mal nenhum, não é tempo de guerra, é um tempo de paz. Porém, eu tenho que construir algo para o Senhor. Salomão, ele então começa a ter isso, aquele projeto. 1 Reis, capítulo 6, verso 7, e o texto diz assim: e edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando edificava. O que o texto está querendo dizer? Que as pedras que Salomão usava para a construção do templo, elas já eram pedras preparadas, pastor Ivaldo, na pedreira. Pastor, como é que funciona isso? Toda a construção que você vai construir, ou sempre quando alguém está fazendo uma obra, o que você compreende que alguém está em obra? Porque essa pessoa nessa obra está tendo barulho, o senhor não, pastor? Você liga a maquita, não tem como fazer obra sem barulho? Aí eu falo o que o Salomão tem. Como é que Salomão edifica a casa? Não houve um martelo, não houve um barulho de martelo, nem ferro algum, enquanto Salomão edificava ninguém ouviu ninguém de Salomão lá, os ferreiros trabalhando na pedra, na construção do templo. Tudo que Salomão trazia era preparado no local, ou seja, as pedras na pedreira fazia barulho lá e já vinham no encaixe certo, para naquele momento só encaixar. Irão, ele tinha os melhores homens para poder entender da madeira de cedro, do cedro que vinha do Líbano. Então as madeiras elas já vinham cortadas. E na aliança do capítulo 5, quando você vê Davi, ou você vê Salomão falando com Irão, ele vai dizer assim: só vocês têm os melhores cortadores de madeira, aonde nós não temos. Aí Salomão vai falar assim: ó, vamos mandar dos 30 mil homens, eu vou mandar para Tiro. Quando eu mandar esses 30 mil homens para Tiro, eles vão ficar lá durante um mês trabalhando, 2 meses eles vão ficar em casa, nas suas casas, descansando. Qual é o projeto de Salomão? Salomão ele manda a gente para lá ajudar Tiro. Tiro tem os melhores cortadores de madeira, manda para cá para poder construir o templo. Então, na construção de Salomão, não tem o que, gente? Repita comigo: barulho. Porque barulho, muitas das vezes, atrapalha quem quer construir coisa grande. Eu vou repetir: barulho muitas das vezes atrapalha quem quer construir coisa grande. Porque aquilo que ninguém sabe, ninguém atrapalha. Glória a Deus, glória a Deus. Aquilo que pouca gente sabe, a proporção de alguém atrapalhar é mínima. Porque pouca gente sabe algo que está sendo edificado no silêncio. Porque tem obras e porque tem coisas na nossa vida que às vezes não dá certo. Porque quando a gente começa a botar o primeiro degrau, a gente começa a gritar, posta lá e fala: Deus está dando vitória, coloca ali que Deus está exaltando, coloca para lá que Deus está fazendo. Aí começa o diabo, o diabo já vendo que você está crescendo, já começa a investir mais pesado. E eu sempre falo isso aqui, né, começando pela liderança, que um líder centralizador, aonde há centralização de poder, há centralização de demônios. Como é que funciona isso? Talvez na casa de alguém aqui tem muita formiga. Você deixar um pouco de açúcar cair,
Antes do açúcar cair no chão, a família já chega. Não é? É mais ou menos assim. Se você centraliza o poder em cima de um líder, e aquele líder ele não distribui as tarefas, é como se fosse um pouco de açúcar e um monte de formiga. Os demônios estão tudo ali em volta. Está tudo ali. Então, automaticamente, por quê? Porque aquela liderança, ou aquele ponto que está sendo, que é o ponto principal do crescimento de toda a obra, ele está sendo o quê? Ele está chamando a atenção. Então, automaticamente, tudo aquilo que chama a atenção, automaticamente vai vir uma investida maior do adversário. Então, Salomão ele entende isso. Por isso que Salomão é considerado um dos homens mais sábios da Bíblia. Porque até para construir algo para Deus, ele vai construir no si. Para construir algo para Deus, Salomão vai construir no si. Mas silêncio não quer dizer falta de dedicação. A gente se atrapalha aqui. Porque a gente acha que silêncio é covardia para recuar ou para poder se esconder para não edificar. Ah, não, eu estou quieto. Tem gente que fala, estou quieto, estou calado, mas Deus está exaltando. E ele não está fazendo, ela não está fazendo nada. Só que com Salomão é diferente. Salomão ele usa as ferramentas que Davi deixa para ele. Quais ferramentas? Ferramenta esta é princípios dentro de Salomão. Amizades boas e deixa um grande projeto. Salomão ele pega tudo isso com a sabedoria que Deus deu. E em 7 anos, eu disse quantos anos? Quantos anos? 7 anos ele vai construir um templo para? 7 anos ele vai construir um templo para? 13 anos ele vai construir uma casa, um palácio para ele. Pastor, como é que funciona isso? Todos nós que queremos construir algo nessa vida, nós temos 2 princípios como homens e mulheres de Deus: construir algo para Deus e construir algo para a gente, sim ou não? Sim. Porque automaticamente você quer uma casa boa, né? Alguém aqui talvez quer um carro, quer uma faculdade, quer uma boa profissão, mas também quer construir uma vida ministerial, quer construir uma vida com Deus. Só que essas coisas que são para esse tempo presente, elas jamais podem vir na frente de construir uma vida com Salomão. Ele ensina isso. 7 anos ele leva para construir um templo para Deus. Concede 13 anos para ele construir um palácio para. Tu acha que o que mais pesa aqui na vida de Salomão? Vamos fazer vamos trocar aqui a ordem aqui para a gente poder viajar um pouquinho nisso aqui. Se Salomão começa a construir primeiro uma casa para ele iria ficar 13 anos, ou de repente poderia levar mais anos, porque automaticamente que quando você começa a buscar algumas coisas para você, e você fica com um débito com o céu, automaticamente você caminha, se cansa, porque você está caminhando, mas tem uma dívida com Deus. Você caminha, se cansa, mas tem uma vida com Deus. Só que Salomão não. Salomão ele começa já a partir do princípio. Primeiro eu vou construir algo para Deus. E 7 anos ele já constrói algo para Deus. Quando ele constrói algo para Deus em 7 anos, ele vai ter 13 anos para construir algo para ele. Sabe por quê? Porque mais vale, irmãos, a gente priorizar uma vida com Deus, construindo algo para Deus primeiro. Aleluia. Depois você vai ter tempo de sobra, não só para construir, mas para desfrutar daquilo que você está construindo. Aleluia. Se você ler o capítulo 7, a construção do palácio que Deus deu para Salomão, esse tempo, esses 13 anos aqui, não é só 13 anos de construção, mas é 13 anos também de Deus permitir Salomão construir algo para ele, mas com dedicação e privilégio de desfrutar aquilo que está construindo. Olha só, é mais ou menos assim. Salomão coloca na sua mente ali: vou construir algo para Deus primeiro, Tamires. E quando ele constrói algo para Deus, automaticamente Deus entra no negócio. Entra ou não entra? Tu acha que quando você vai priorizar algo para Deus, Deus vai ficar te devendo? Vai? Não vai. Mas tem gente que acha que Deus é caloteiro. Então vai falar assim: não, Deus não é caloteiro não. Eu bato o pé, brinco, entro no debate teológico e falo que Deus não é caloteiro. Mas o comportamento não é como se Deus ficasse devendo alguma coisa para mim. Porque às vezes no momento da nossa vida a gente acha que a gente tem que correr coisas para nós, e deixa a obra de Deus sempre em segundo plano.
Vou melhorar para você entender. A gente acha que a gente tem que sempre se afadigar, correr algo sempre para nós, porque a gente acha que Deus ele não vai manter a sua obra, ou não vai também manter a sua casa. Só que quando o Salomão ele constrói algo para Deus, Deus ele entra no negócio de uma tal forma que as madeiras não param de chegar, as pedras não param de chegar, o ouro não para de chegar, a prata não para de chegar, os bens não param de chegar. Então aquilo que talvez era para 30, 40 anos, Deus vai permitir que em 7 anos ele termina. Depois que ele constrói, Deus ele vai e enche aquela casa de glória. Glória a Deus. Isso aqui é muito lindo. Aleluia. Sabe por quê? Porque nem na volta do cativeiro Deus encheu o templo de Esdras de glória. O templo de Zorobabel de glória. Aquele templo que na volta do cativeiro, o Neemias constrói os muros, Zorobabel levanta os alicerces com o sacerdote Josué, Esdras traz o ensinamento da palavra, Ageu anima o povo, junto com o sacerdote Zacarias, mas depois de tudo pronto, Deus fala que a glória da última casa será na obra da primeira. Mas ele não enche aquela casa de glória. Você vê lá? Depois tu olha lá na Bíblia, lá no retorno do cativeiro, Deus ele não enche o templo de Zorobabel de... Por que ele não enche de glória? Porque a última casa ele estava apontando para um templo do milênio, que é em Ezequiel 47, onde a terra viverá a plenitude do Espírito. Por isso que não é isso aqui que eu quero pregar. O que eu quero falar é que pela prioridade de Salomão, Deus ele enche aquela casa de glória. Por causa que alguém decidiu priorizar o templo de Deus. Glória a Deus. E eu vou liberar algo para a tua vida aqui. Para Deus dá o melhor. Para Deus faz o melhor. Para Deus se dedica mais. Para Deus. Ah, está faltando. Ó, eu vou liberar algo aqui. Tira do bolso, vai lá e compra. Que isso, pastor? Olha o que Salomão ele faz. 7 anos de pura dedicação. Totalmente nu. Quando chega a 13 anos, ao invés de Salomão estar terminando um templo com 13 anos, ele termina com, repita comigo, 7 anos. Mas com 13 anos a casa de Salomão não falta nada. Meu Deus. Não é uma casa para mim, é um palácio para mim. Meu Deus. Pastor, o que falta para eu chegar nesse nível aí? Se dedica, mas não se dedica 50% não. Se dedica 100%. Dá 100% em 7 anos que tu vai poder viver uma vida na plenitude daquilo que Deus tem para você durante 13 anos. Você está entendendo o que Deus está falando conosco nessa noite? É mais fácil a gente se dedicar com tudo que a gente tem, mas vai chegar um tempo de exaltação para a tua vida. É só você investir, é só você se dedicar, é só você cooperar, é só você investir. E vou te falar, nenhum ministério dura tantos anos sem estar aqui. Nenhum ministério dura muitos anos sem estar aqui. Isso. A casa de Salomão. Imagina a alegria de Salomão, gente. Imagina a alegria de Salomão. Primeiro ano do início da construção é diferenciado. Por que é diferenciado? Porque ele não tem mais pendência com a casa de... Você já se pegou assim? Tenho que fazer algo para mim, mas eu sei que no meu interior eu tenho um débito com Deus. Meu Deus. Fiz um voto e não cumpri. Prometi algo para a igreja, não dei. Vi algo que está faltando, Deus tocou no meu coração, não cooperei. Você está na tua casa, tu compra até o do bom e do melhor. Mas quando tu chega na casa de Deus, aí tu vê as coisas mal assim se arrastando. Aí então, como é que tu fica? Tu tá nadando, nada, rema, entra ano e sai ano, e nada não muda nem na casa de Deus e nem na tua casa. Meu Deus. Aí, pastor, qual é o problema? Se dedica 100% nas coisas de Deus. Tu vai ter tempo de sobra para Deus te dar um palácio. Foi isso que ele fez com o Salomão. Levanta a tua mão que eu vou profetizar sobre a tua vida. Se põe de pé, se põe de pé. Se põe de pé, se põe de pé comigo. Se dedica 100% nas coisas de Deus. Mas se dedica, pastor, é 1, é 2, eu não sei quanto tempo Deus vai requerer de você. De repente
repente o teu projeto, de repente Deus quer 2 anos inteiros seu, de repente Deus quer 3 meses, de repente é uma semana de dedicação, de repente é um sacrifício, Tamires, que tu pode oferecer na casa de Deus, e Deus pode ir lá multiplicar, te dar bênçãos sem medida. Eu não sei qual é o teu sacrifício, mas o sacrifício que Deus queria de Salomão é: vive 7 anos da sua vida para mim, e depois eu vou conceder 13 anos para você viver uma vida só para construir coisa para tua casa, para tua vida, para tua família. Quem recebe esta palavra, já pega na mão de alguém que está do seu lado e fala assim: vale a pena se dedicar para as coisas de Deus. Quando você se dedica para as coisas de Deus, Deus se dedica para as suas coisas. Quando você olha para as coisas de Deus, Deus olha para a tua casa. Quando você olha para a casa de Deus, Deus cuida da sua família. Quando você cuida dos seus irmãos na igreja, Deus cuida dos teus filhos. O reino de Deus não está centralizado em nós, mas nos outros. É verdade, Deus. Por que a gente... E vou te falar, Deus é mendigo? Deus é pão duro? É? Livro de Ageu ele fala: minha é a prata e meu é o ouro. Sabe por que eu não recebi aquilo que Deus tem para me dar ainda? Porque eu não estou pronto e não entendi ainda todo o sacrifício que eu tenho que oferecer para Ele me dar aquilo que Ele tem para me dar ainda. Porque quando você chega num nível de entregar tudo aquilo que Deus te pediu, cara, pode ter certeza, é o momento que Deus fala assim: pronto, agora parou. Eu vou derramar tudo que tem para derramar na tua vida. Foi isso que Deus fez com Salomão. É 7 anos de dedicação totalmente para construir algo para Deus. Depois de 7 anos, parou Salomão. Agora é 13 anos. Cada parede que tu levantar, tu vai desfrutar. É tudo do jeito que tu quer. Você já se pegou falando assim: vou fazer assim? Já? Tu acha que Deus só manda fogo do céu só se o profeta estava lá? Hein? Aí ele ia falar assim, mas que lá o chefe de 50 lá fala, né? Homem de Deus, vem quando você descer. Aí ele fala assim: eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu, consuma você, e 50 que está contigo. Tu acha que Deus mandou Elias falar? Fala aí, Elias, que eu vou te mandar fogo. Hein? O profeta falou. Falou ou não falou? E Deus ouviu o que o profeta falou e fez como o profeta fala, porque ele tem crédito com Deus. Aleluia. Tem gente que tem crédito em tudo quanto é banco ali, mas não tem crédito com Deus. Meu Deus. Tem gente que tem facilidade de pegar empréstimo, tirar carro financiado, comprar casa nova, mas não tem crédito com Deus. Agora tem gente que está numa dureza danada. Meu Deus. Olha pela ótica humana, está passando uma necessidade danada. Mas ele pensa: quero comer um contrafilé hoje, Deus envia alguém para dar um contrafilé para ele. Meu Deus. Aleluia. Estou a fim de comer um mistério diferente hoje, Deus vai lá e... Ô irmão, vem cá, e Deus mandou te convidar para almoçar na tua casa. Quando tu senta na mesa, é o teu prato preferido. Não tem crédito na praça. Você asa, o nome tá sujo, mas tem crédito com Deus. Oh Jesus, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Olha Moisés. Moisés vai atravessar o Mar Vermelho. Aí ele vai botar assim: Moisés, o povo está vindo nos matar. Tu tiraste a gente do Egito para morrer aqui? Aí Moisés fala assim: ó, ainda hoje tu não verás mais este povo. Aí Moisés vai virar para Deus. Quando ele vai buscar Deus, aí Deus fala assim: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que... Diga ao povo que... Por que Moisés mandou o povo marchar? É mais ou menos Deus falando assim para Moisés: Moisés, tu não acabou de liberar que eles não vão mais ver esse povo? Tu não liberou, Moisés? Então, Moisés, é só caminhar. Tu já liberou, eu sou contigo. Tu já começou, eu sou contigo. Libera a palavra que Deus é contigo. Sabe o que é isso, irmão? É quem tem crédito com Deus. Quem tem crédito com Deus, depois que entrega tudo aquilo que Deus quer, quando chega o momento dele, Deus entra no seu lado e faz tudo do jeito que você... Aleluia. Eu vou orar pela tua vida. Quem quer essa palavra? Repita assim: a partir de hoje, eu não vou entregar mais pela metade. Eu vou me entregar por completo. Porque eu entendi que se eu me entregar por completo,
Deus não vai ficar devendo nada para mim, nem para mim, nem para ninguém. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença, diante da beleza da tua santidade, Pai, Senhor Deus, eu quero te apresentar o teu povo em tuas mãos. Pai, Senhor Deus, toma esse ministério em tuas mãos, Pai. Senhor Deus, abençoe a vida dos teus filhos. Toma os obreiros dessa casa, o pastor Paulo, o pastor Avaixi. Pai, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, a membresia desse ministério. Pai, Senhor Deus, toma a matriz, a filial. Pai, Senhor Deus, e nesta oração, Pai, eu quero te apresentar para este lugar em tuas mãos. Pai, Senhor, que o Senhor venha abençoar de uma maneira extraordinária. Pai, Senhor Deus, envia pessoas fortes, valentes, corajosas. Senhor Deus, que pega a mão, coloca a mão no arado, Pai, sem olhar para trás, que se entrega sem medida, Pai. Pai, Senhor Deus, abençoe o teu povo. Pai, toma os teus filhos em tuas mãos. Pai, Senhor Deus, assim nós oramos, em nome de Jesus. A igreja diz: Amém.